Olha, vocês ouviram a notícia de ontem, que pegou a gente de surpresa. Me deixou até transtornado, porque temos muitos amigos no Chile. Temos muitas igrejas metodistas livres no Chile, principalmente na região central, na região de Concepción, na região de Chillán, onde se deu esse terremoto. De 8, quando eu ouvi 8.8, eu pensei, se um terremoto do Haiti, que foi 7 graus, causou toda aquela desgrama, que dirá 8.8? 32 vezes mais forte é o significado de 8.8. 32 vezes mais forte do que 7.0. Brincadeira. O negócio é forte. Fiquei muito apreensivo. Depois as notícias começaram a ficar cada vez mais claras e nós percebemos que, apesar da dimensão, da magnitude do terremoto, os danos não foram tão grandes, porque o Chile é um país preparado para o terremoto. Estávamos preocupadíssimos e começamos também a receber notícias de que os pastores estavam vivos. As notícias chegavam aos poucos e nós estávamos muito preocupados porque havia um retiro de pastores acontecendo assim a aproximadamente 120 quilômetros do epicentro do terremoto. Olha, imagina uma coisa dessa. Um retiro, estavam lá os nossos pastores, famílias reunidas nesse lugar muito próximo do terremoto. Se o tremor foi sentido aqui em São Paulo, você imagina o que é estar a 120 quilômetros de distância do epicentro do terremoto de 8.8. Então, só depois de muitas horas é que recebemos a notícia de que todos estão bem. Até agora não tivemos nenhuma notícia de morte entre os metodistas livres, mas não temos notícias completas, elas estão chegando aos poucos. Precisamos orar muito. A destruição foi grande, assim, há bastante prejuízo, mas poucas vidas se perderam diante da magnitude desse terremoto. Mas a tragédia foi grande em janeiro, 12 de janeiro, lá no Haiti. Agora, um mês depois, praticamente, outro terremoto tremendo. Tremenda besteira. Terremoto só pode ser tremendo mesmo, né? Bom, enorme. Quando a gente vê tantas coisas acontecendo, a gente está, vez por outra, está vendo uns fenômenos da natureza, como tsunami, terremotos, tragédias como as de 11 de setembro, guerras e muitos conflitos. Começamos a pensar se tudo isso não é sinal do fim. E há muita especulação, e agora tem até aquela teologia maia, né? Que deu até em filme, que vai acabar, o mundo vai acabar em 2012. Então, bastante coisa dizendo aí que está chegando ao fim. Bom, e aí é muita especulação, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra coisa, e quem acreditar? O que a Bíblia diz a respeito disso? Porque especular é fácil, falar o que você acha é uma coisa. A gente ouve tanta coisa a respeito, e a pergunta é, onde está a verdade? O que é que Deus diz a respeito dos sinais do fim? Quais são os sinais que precedem o fim? Esses acontecimentos são sinais do fim? Que tipo de sinais são esses? O que é que está acontecendo? Vamos abrir a Bíblia? Ajuda bastante, né? Quando a gente tem uma dúvida, e ainda mais a respeito da segunda vinda de Cristo, dos finais dos tempos, a gente voltar os olhos para a palavra de Deus. E Jesus falou, ele falou sobre as últimas coisas, em Mateus capítulo 24, o sermão das últimas coisas. Em Mateus 24, você pode abrir. E há também registro do mesmo sermão em Lucas capítulo 21, em Marcos capítulo 13. São textos paralelos. Esses são os evangelhos sinóticos que falam e contam a mesma história, com alguns detalhes diferentes, um olhando
a partir de uma ótica, outro olhando a partir de outra, e eles se completam. Temos aí o sermão das últimas coisas. Vamos meditar então em Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então, aí sim, virá o fim. Amém? Olha a palavra do Senhor. Que coisa interessante, Jesus deixa claro. Jesus fala a respeito dos sinais que precederiam a sua segunda vinda, os sinais que precederiam o final do mundo, o fim dos tempos. Que coisa interessante. A pergunta dos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quais são os sinais? E Jesus começa a responder. E ele começa a responder chamando a atenção dos discípulos: olha, tomem cuidado, porque haverá muito engano, tomem cuidado porque haverá muita mentira, muita heresia, muitos aproveitadores, muitos mercenários. Tomem cuidado, sejam espertos, simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Aí ele começa a descrever uma série de sinais. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras, mas não fiquem assustados, porque apesar de serem sinais, não são sinais da vinda iminente, são sinais da categoria princípio das dores. Não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Aí ele fala de outros tipos de sinais, e inclui os terremotos daí. E haverá terremotos. Mais uma vez, ele acalma e diz: terremotos também não são sinais últimos, definitivos do fim, da iminência do fim. São sinais dos tempos, mas não aqueles mais fortes, mais contundentes. Olha, Jesus está ensinando, ele está esclarecendo. Os eventos como terremotos são sinais de que Cristo está próximo, mas não quer dizer a mesma coisa que Cristo já vai chegar. Por quê? Porque ele coloca todos esses sinais como sinais da categoria princípio das dores.